os ouvintes. Estamos iniciando agora a 23ª reunião ordinária de 2016, hoje, dia 27 de junho. Peço ao nobre secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Jeremias 12. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno. Artigo 171. A reunião secreta é convocada pelo presidente de ofício ou a requerimento escrito e fundamentado, aprovado, sem discussão, por 2/3 da Câmara, sempre em razão de motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Lei Orgânica Municipal, artigo 171. O município, para execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos. Passamos agora ao expediente. Discussão e votação da ata da 22ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2016. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura de correspondências do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito, ofício 29616. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício Secretaria da Câmara 19516 da Câmara Municipal, informa o seguinte: o referido ofício foi encaminhado ao secretário de Finanças, que encaminhou o CI 18/2016. CI 1816. Em atenção ao ofício 19516, datado de 10 de junho de 2016, originário da Câmara Municipal de Caxambu, encaminhado a essa secretaria na data de 15/6/2016, informo que, em relação ao envio do relatório de que trata o parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 101/2000, de acordo com o solicitado, venho esclarecer o seguinte. Diz assim o artigo 45. Observada a lei orçamentária e as de créditos adicionais, só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, no termo em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em leis que autorize a sua inclusão. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. No projeto de lei da LDO enviado à Câmara Municipal em abril deste ano, não foi incluído nenhum novo projeto a ser consignado na proposta de LOAS, a ser enviada até o dia 31 de agosto de 2016. No projeto de LDO, que tramita nesta casa, os programas, as ações aqui incluídas, também as atividades e os projetos, são aqueles que já estão pré-determinados no plano plurianual, cujos são os mesmos que obrigatoriamente deverão ser incluídos na LOAS 2017. Os projetos referentes aos investimentos consignados na proposta da LDO 17 constam exatamente aos investimentos cujas execuções se darão exclusivamente no exercício 17, sendo que, no caso
que neste caso, somente essas que poderão fazer parte da proposta da LOAS 17. Ofício 29716, atendendo a indicação 53, novo vereador Alessandro Bento Fortes, solicitando a limpeza da rua José Juvencio Sacramento, no bairro Santa Teresa, informamos o seguinte: que a limpeza desta referida rua está na programação desta secretaria. Ofício 29816, atendendo a indicação do novo vereador Alessandro Fortes, solicitando a poda de galhos na rua Dom Ximenes, no bairro Bosque. Informamos que a indicação foi incluída na programação desta secretaria. Ofício 29916, em atendimento ao ofício Gabinete do Presidente, número 200/16, informa o seguinte: foi encaminhado ao secretário de Meio Ambiente, que em resposta enviou a circular 08516. A Secretaria de Meio Ambiente vem, através deste, informar que o encarregado de serviços do Parque das Águas, o conhecido senhor Carlinhos, quando estava fazendo o manejo de retirada de pragas, como a erva de passarinho, aproveitou para retirar as estacas e enviou ao horto municipal para o plantio, reprodução de mudas e espécimes de plátanos. Quando as mudas atingirem mais de 50 centímetros de altura, elas serão plantadas no Parque das Águas. Ofício 301/16, em atendimento ao requerimento 4616, referente aos serviços de coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto com a Copasa, venho pelo presente prestar as seguintes informações. Pergunta 1. Qual a razão que o município ainda não definiu sobre a continuidade ou não dos serviços de coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto com a Copasa? Resposta. O município ainda não definiu sobre a continuidade ou não dos serviços de coleta, tratamentos e distribuição de água e esgoto com a Copasa ou qualquer outra empresa, tendo em vista que, para isso, precisa estar concluído o plano de saneamento básico. Só assim o município terá condições de licitar os respectivos serviços. Pergunta 2. O município já possui informações sobre outras empresas que não seja a Copasa para assumir os serviços de coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto? Em caso positivo, informar os dados relativos às mesmas. Resposta. Como a licitação para tanto ainda não foi aberta, nada existe de formal a respeito. Pergunta 3. O município já avaliou ou possui estudos jurídicos e financeiros para uma possível transferência ou término do contrato com a Copasa? Em caso positivo, fornecer para essa Casa Legislativa cópia do respectivo estudo ou avaliação. Resposta. O estudo jurídico e financeiro, preciso e exato, somente será possível após a conclusão de estudo de saneamento básico. Pergunta 4. Foi publicado o edital de licitação para a contratação de serviços técnicos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento? A Prefeitura ainda não possui recursos financeiros para proceder à licitação do Plano de Saneamento Básico. 5. O processo de licitação para a contratação de serviços técnicos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento já foi concluído? Em caso positivo, encaminhar cópia do contrato firmado com a empresa vencedora. Resposta. A resposta remete ao item 4. Pergunta 6. Uma vez efetivada a contratação da empresa para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, em que fase se encontram os trabalhos? Resposta remete ao item 4. Pergunta 7. Prazo para a conclusão do Plano Municipal de Saneamento. Resposta. O prazo para a licitação e para a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico depende da disponibilidade financeira, conforme acima mencionado. Desta forma, em que pese o município querer elaborá-lo o mais rápido possível, fato é que não tem como fazê-la
face à atual crise que assola a União, os estados e os municípios. Portaria 126, de 10 de junho de 16, resolve: ficam nomeados a partir desta data para constituírem na condição de membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, CONTER, em conformidade ao disposto na Lei 1.893/2009, os abaixo relacionados: Poder Executivo, Mônica de Menezes Monteiro e Priscila Ferreira de Lima Machado. CDL, Angélica Maria Oliveira Dantas e Kelly Tavares. Portaria 127, de 10 de junho de 2016, resolve: ficam nomeados a partir desta data para constituírem na condição de membros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, em conformidade ao disposto na Lei 1.892/2009, os abaixo relacionados: Poder Executivo, Mônica de Menezes Monteiro. Secretaria de Obras, Jorge Luiz Gonçalves Souza. Assistência Social, Priscila Ferreira de Lima Machado. Construção Civil, Beatriz de Abreu Rafael. Informa ainda que os membros do Conselho Gestor não serão remunerados. Portaria 128, de 10 de junho de 16, resolve: ficam nomeados a partir desta data para constituírem na condição de membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Habitação de Caxambu, em conformidade ao disposto na Lei 1935/2010, os abaixo relacionados: Secretaria de Administração, Paulo César de Almeida Batista. Meio Ambiente, Ana Paula Guimarães Paulino. Assistência Social, Priscila Ferreira de Lima Machado. Obras e Serviços Urbanos, Jorge Luiz Gonçalves Souza. Portaria 129, de 10 de junho de 2016, resolve: ficam nomeados a partir desta data para constituírem na condição de membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, o COMPURB, em conformidade ao disposto na Lei Complementar 10/2000 dos Instrumentos de Gestão Urbana, artigo 78 e seguinte, os abaixo relacionados: Poder Executivo, Mônica de Menezes Monteiro. CODEMA, Maria Antônia Muniz Barreto e José Maria Vieira. Setor Técnico, Beatriz de Abreu Rafael. Setor Empresarial, Daniela Oliveira Vilela. Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Sérgio Araújo Cuconato. Portaria 130, de 10 de junho, resolve: fica exonerado, a pedido, a contar de 7 de junho, da condição de membro suplente do Conselho Municipal da cidade, o senhor Alessandro Bento Fortes. Conselho Municipal de Saúde. Comunicação. Prezado senhor, considerando que são garantidas ao Conselho Municipal de Saúde, nos termos regimentais, as atribuições conferidas pelas leis federais 8.080/90 e 8.142/90, na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal 1.051/91, de 16 de dezembro de 91, e também o Decreto 1832, de 6 de dezembro de 2002, sem prejuízo das funções constitucionais dos poderes Legislativo e Executivo. Comunicamos que o Conselho Municipal de Saúde aprovou, em sua reunião ordinária, dia 14 deste corrente, as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 para o município de Caxambu, garantindo o cumprimento da Resolução 453, de 10/5/2012. Sem mais, assinam Nilza Helena Andrade e Ademir Rogério Pedro. Dando prosseguimento, peço ao secretário Denilson Martins que continue com a leitura de correspondências diversas. Acusamos o recebimento de um convite da Prefeitura Municipal de Caxambu para a comissão preparatória para participar da 6ª Conferência Municipal das Cidades, que será no dia 30 do corrente, às 9 horas, das 9 às 18, no balneário do Parque das Águas.
Correspondência do Ministério da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar AI, R$ 360. Creche, R$ 5.880. EJA, R$ 572. Ensino fundamental, R$ 5.820. Pré-escola, R$ 4.340, R$ 660,97, R$ 177,95, R$ 114,40 e R$ 117,29. Prezada senhora Sônia, venham conferir as principais alterações da legislação eleitoral, eleições 2016, o que pode e o que não pode nas eleições de 2016. Palestrante, Dr. Mauro Bonfim, advogado especialista em direito eleitoral, vagas limitadas. E-mail de Paula Neves e Santiago. A Câmara Municipal de Caxambu, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos o ofício 309/16, assunto, comunica a extinção do contrato de repasse, operação 1016.95100-2014. Respeitosamente, Vânia Martins da Silva, assistente de atendimento. Ofício 309/16, Sul de Minas. A celebração do contrato de repasse foi realizada com previsão de condição suspensiva a ser cumprida pelo contratado e, enquanto a condição não for realizada na íntegra, não terá efeito a celebração pactuada. Informamos que o contrato de repasse fica rescindido de pleno direito pelo não encaminhamento da documentação pendente de engenharia no prazo contratualmente pactuado. À disposição, Vânia Martins da Silva, assistente de atendimento, Superintendência Regional Sul de Minas. À Câmara Municipal de Caxambu. Senhor presidente, vereador Fábio Curihausen. Guilherme José Pereira, brasileiro. Secretário. Sim? Será lida posteriormente a referida correspondência. Como quiser. Requerimento 62/2015. Passamos agora à leitura dos requerimentos, qual peço a atenção do plenário. Requerimento número 48 de 2016, apresentado por todos os vereadores, solicitando informações sobre a contratação de empresa de consultoria e assessoria, a que se refere a mensagem número 16 de 2016. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 49 de 2016, apresentado por todos os vereadores, solicitando informações referentes à obra do estacionamento 45 graus,
no município de Caxambu. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 50, apresentado por todos os vereadores, solicitando informações referentes à coleta de resíduos sólidos no município de Caxambu. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Leitura das moções. Moção de pesar número 28 de 2016, apresentada pela vereadora Eliana de Freitas e apoiada por todos, em virtude do falecimento da senhora Tereza Nogueira da Conceição, ocorrido no dia 26 de junho de 2016. Votação da moção. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 29 de 2016, apresentado pelo vereador Nilton Américo e apoiada por todos, em virtude do falecimento da senhora Giane Arlete de Souza Alcântara, ocorrido no dia 26 de junho. Votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Distribuição do projeto. Projeto de lei complementar número 5 de 2016, encaminhado através da mensagem número 22 de 2016, que altera o parágrafo 1º do artigo 23 da lei complementar número 51 de 2012. Senhores vereadores, como consta aí na pauta, será lida agora a denúncia apresentada pelos senhores Guilherme José Pereira e Márcio Silva Figueiredo, em desfavor do prefeito municipal, senhor Ojandiro Birajara Bellini. Vai ser lida a denúncia, depois consultado ao plenário. Eu peço aos vereadores que apenas deliberem e não discutam sobre a denúncia, ora ofertada. Peço ao secretário Denilson Martins que proceda então à leitura da referida denúncia. A Câmara Municipal de Caxambu. Senhor presidente, vereador Fábio Cury. Guilherme José Pereira, brasileiro, vivendo em união estável, produtor rural, eleitor, portador do título eleitoral, inscrito no CPF, RG, filho de Joaquim Guilherme Pereira e de Isa de Carvalho Pereira, residente e domiciliado nesta cidade de Caxambu, e Márcio Silva Figueiredo, brasileiro, divorciado, autônomo, título de eleitor, inscrito no CPF, filho de Luiz Torres de Figueiredo e de Celina Silva Figueiredo, residente e domiciliado nessa cidade de Caxambu. Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência e nos termos do Decreto-Lei 2001, de 27 de fevereiro de 67, a apresentar denúncia em relação a ato praticado pelo prefeito municipal de Caxambu, senhor Ojandiro Birajara Bellini, conforme passa a expor e requerer. Analisando o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito desta Casa Legislativa, exarado em 6 de junho de 2016, constata-se que o prefeito municipal de Caxambu, senhor Ojandiro Birajara Bellini, na data de 3 de outubro de 2015, sábado, dirigiu o veículo Chevrolet Cruze placa OWN 2036, de propriedade do município de Caxambu, e se envolveu em acidente automobilístico, ocasionando na perda total do bem. Portanto, mediante atitude do prefeito dirigir veículo oficial do município de Caxambu, que deveria ser somente conduzido por pessoa detentora de cargo de provimento efetivo de motorista, o chefe do Executivo Municipal violou os princípios constitucionais da legalidade e moralidade. Além da questão mencionada acima, o chefe do Executivo Municipal de Caxambu causou dano ao erário, pois, pelo fato de não ser um motorista profissional, ou seja, aprovado em concurso público para a mencionada função, através de acidente automobilístico, causou perda total do veículo Chevrolet Cruze
de propriedade do município de Caxambu. Certo é que a conduta do prefeito feriu de morte o erário público, vez que estava dirigindo o veículo do município de Caxambu sem autorização em um sábado e, portanto, deve ser responsabilizado. Vale ressaltar que no município de Caxambu não existe lei autorizando que o prefeito possa dirigir veículo oficial. A conduta do prefeito mostrou-se muito suspeita, pois dirigia, repito, em um sábado, sem autorização e, depois do acidente, fez de tudo para acobertar tal conduta, pois não firmou o boletim de ocorrências, o que causa mais espanto. Afinal, como a seguradora pagou o valor ao município de Caxambu? Somente com o relato do prefeito? A seguradora pagou o valor ao município de Caxambu, que é de aproximadamente R$16 mil, a menor do valor pago pelo citado bem. Ressalta-se que o prefeito agiu de forma indecorosa, afinal, tentou omitir todos os fatos, acobertar seus erros, seus atos de negligência, o que a sociedade não pode permitir. Causar um prejuízo desse ao erário municipal é, sem dúvida alguma, atingir a sociedade através de um ato negligente e irresponsável que deve ser punido com a pena de cassação. O administrador não pensou no patrimônio público, pois dirigiu o veículo oficial em um sábado e, através dessa conduta, causou sérios prejuízos ao erário. No sentido de que o administrador público municipal deve cuidar e zelar dos bens do município, a Lei Orgânica de Caxambu dispõe, artigo 122, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Sobre a perda do bem imóvel, nos autos do processo inerente à investigação realizada por comissão parlamentar de inquérito, existem provas suficientes do dano causado ao erário municipal. Em relação à denúncia do prefeito por cometimento de crime de responsabilidade, o Decreto-Lei 201/67 assim dispõe. Abre aspas. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, fecha aspas. A condução praticada pelo prefeito configura claramente que utilizou-se indevidamente de bem público de forma negligente, visto que não tinha autorização legal para dirigir veículo oficial do município de Caxambu. No mesmo diploma legal, menciona-se: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O chefe do Executivo Municipal de Caxambu, ao sair dirigindo o veículo oficial, se envolveu em acidente automobilístico, ocasionando na perda total do veículo Chevrolet Cruze e causando, assim, dano ao erário municipal. O prefeito agiu de forma negligente com os bens do município e procedeu de modo totalmente incompatível com a dignidade e decoro do cargo, visto que buscou de todas as formas abafar a questão, sem tomar as devidas providências inerentes ao registro do acidente através dos órgãos de fiscalização de trânsito. Ora, como pode o chefe do Executivo Municipal fazer
tantas manobras para acobertar seus erros de negligência em relação à condução ilegal de veículo oficial. Portanto, a conduta ora mencionada deve ser punida com a cassação do mandato constante no Decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967, uma vez que compete à Câmara Municipal cumprir com os ditames da lei. Nesse sentido, o TJMG assim já se manifestou sobre o cumprimento do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67. Inconstitucionalidade, afastamento do prefeito, infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade, procedimento em lei orgânica municipal, matéria reservada à lei federal. As questões atinentes aos crimes de responsabilidade e às infrações político-administrativas cometidas por prefeitos e o procedimento para seu afastamento e apuração são da competência reservada da União, que regulamentou a matéria através do Decreto-Lei 201/67. Não podendo lei orgânica do município dispor sobre o tema, contrariamente, sob pena de inconstitucionalidade. Sobre negligência patrimonial, Valdo Fázio Júnior menciona em sua obra Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito. Abre aspas, refere-se à preservação do patrimônio público, contemplando certamente o agente público que desleixa os bens municipais à deterioração ou ao abandono, causando dissarte, lesão ao erário. O prefeito é o zelador dos bens públicos municipais, donde nasce seu dever de cuidá-los, para que não desfalquem o patrimônio local, sob pena de perfazer a improbidade administrativa. Conceituando a falta de decoro, o mesmo autor menciona: princípio geral de direito, a moralidade é condição de validade de todo e qualquer ato do poder público, impondo ao prefeito que se conduza perante os munícipes com lisura e lealdade. Com efeito, não é suficiente que se preserve a ordem jurídica, mas também que se assegure o império da moralidade administrativa, pois ela é que, na essência, caracteriza as condutas da administração pública municipal. O cargo de prefeito impõe comportamento administrativo digno e repele procedimento indecoroso, manobras, esquemas, conchavos e etc., que estigmatizam negativamente o poder público. Cabe aqui deixar bem marcado que a prática de qualquer ato de improbidade administrativa, violando o princípio constitucional da moralidade, implica conduta incompatível com a dignidade do cargo. Fecha aspas. Diante do exposto, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência a apresentar denúncia em desfavor do prefeito municipal de Caxambu, senhor Ojandir Ubirajara Bellini, pela prática de 2 atos de improbidade administrativa que violaram os artigos 1º do Decreto 201, de 27 de fevereiro de 67, e que, consequentemente, levará à cassação do mandato do denunciado. Em anexo, seguem cópias da CNH, comprovante de residência e título de eleitor, como também certidão de quitação eleitoral. Caxambu, em 20 de junho de 2016, assinam Guilherme José Pereira, denunciante, e Márcio Silva Figueiredo, denunciante. Em anexo, os documentos que constam na denúncia. Agora eu consulto o plenário para saber se acata o recebimento da denúncia ou não, em ordem alfabética. Vereador Alessandro Bento Fortes, Vossa Excelência acata o recebimento da denúncia ou não? Sou a favor do recebimento da denúncia. Vereador Clóvis Renato Soares de Almeida. A favor, presidente.
Vereador Denilson Martins de Souza. A favor. Vereadora Eliane de Freitas. A favor. Vereador Francisco Pereira Fernandes. A favor. Vereador Hercílio Nogueira da Silva Filho. A favor. Vereador Jean Carlos da Silva. Senhor presidente, a favor. Vereador Joaquim Fernandes. A favor. Vereador Marcos Antônio Leite Halfeld. No microfone, por favor, vereador. A favor, senhor presidente. Vereador Nilton Américo dos Santos. A favor. Eu, como presidente, também sou a favor do acatamento ao recebimento da denúncia. Passamos agora ao sorteio para a constituição da comissão processante, a ser composta por 3 vereadores, sendo um de cada partido, respeitando a proporcionalidade partidária. Vou chamar o vereador Hercílio Nogueira para acompanhar aqui a colocação dos nomes no escrutínio. Aí para de lado aqui para todo mundo. Primeiro nome é do vereador Marcos Antônio Leite Halfeld, partido DEM. Vereador Jean Carlos da Silva, partido PDT. Vereador Hercílio Nogueira da Silva Filho, PMDB. Vereador Francisco Pereira Fernandes, PTB. Vereadora Eliane de Freitas, PMDB. Vereador Denilson Martins de Souza, partido PDT. Vereador Clóvis Renato Soares de Almeida, partido PSDB. Vereador Joaquim Fernandes, partido PP. Vereador Alessandro Bento Fortes, partido PP. E vereador Nilton Américo dos Santos, PP. Vereador Denilson. Ausente apenas o nome do presidente. Agora, agradeço ao vereador Hercílio. O vereador Joaquim Fernandes para acompanhar aqui o sorteio. Vereador Joaquim, por favor. Primeiro nome para compor a comissão processante, vereadora Eliane de Freitas, partido PMDB. À disposição para qualquer um que depois queira acompanhar. Segundo nome para a composição da comissão processante, vereador Jean Carlos da Silva, PDT. O último nome para a composição da comissão processante, vereador Nilton Américo dos Santos, Partido Progressista. Os nomes que não constaram: vereador Clóvis, vereador Francisco, vereador Denilson, vereador Alessandro,
vereador Joaquim Fernandes, vereador Ercílio e vereador Marcos Antônio Leite Halford. Os 3 nomes da composição que formam a comissão processante ficarão aqui em cima da mesa diretora para todos os presentes que depois quiserem conferir. Nobres vereadores que compõem a comissão processante, vereador Newton, vereador Jean e vereadora Eliane de Freitas. É necessário que seja decidido e sorteado, como diz a lei, os cargos para presidente e relator. Deseja a suspensão de 5 minutos da reunião para que conversem entre os 3. A sessão está suspensa por 5 minutos. Por favor, eu peço que os vereadores se reúnam lá na sala da comissão, lá embaixo.
Pronto, pronto. Silêncio plenário. Atenção, atenção. Iremos, a partir desse momento, dar retorno à sessão. Pergunto aos vereadores que compõem a comissão processante como ficou preenchidos os cargos para comporem como presidente, relator e secretário membro. Senhor presidente, público presente. Palavra, vereador Jean Carlos. Ficou composto da seguinte forma: Jean Carlos, presidente; Eliane Freitas, relatora; e Nilton Américo, secretário. Então fica definido Jean Carlos como presidente da comissão processante, vereadora Eliane de Freitas, relatora, e o vereador Nilton Américo dos Santos como membro. Tenho a certeza que essa Câmara, senhoras e senhores, agirá com a lisura, a transparência, respeitando o princípio do contraditório, da ampla defesa, como sempre foi feito em todos os trabalhos de comissão que foram realizados por essa legislatura, a qual aqui eu quero novamente dizer mais uma vez que valorizo imensamente os vereadores que estão compondo essa legislatura, que estão nesse exercício de mandato. Eu participei de uma comissão processante, sei o quanto é difícil, o quanto que é uma responsabilidade tremenda. Então eu desejo sorte, êxito, transparência, lisura, respeitabilidade, que o povo de Caxambu saia sempre vitorioso e sempre beneficiário de todas as nossas ações no âmbito legislativo. Fica assim então aberta a comissão processante referente à denúncia ofertada pelo cidadão Guilherme Pereira e pelo cidadão senhor Márcio Silva Figueiredo, em desfavor do prefeito municipal. Prosseguindo os nossos trabalhos, a nossa pauta, passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 25 de 2016, encaminhado através da mensagem número 17 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela lei número 2268 de 2015, no valor de R$ 252 mil. Peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura da mensagem. Atenção, plenário. Só peço que nos aguardem por um minuto, que o projeto, após colhidas as assinaturas, acabou voltando para a secretaria.
Então, prosseguindo, chegando até aqui a mão do secretário vereador Denilson Martins, o projeto de lei número 25 de 2016. Por favor, vereador, proceda à leitura da mensagem. Mensagem 17/16 dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015. Proponente, Poder Executivo. Regime de urgência urgentíssima. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação dos nobres edis projeto de lei que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015. Considerando que a Constituição Federal veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa, considerando que das dotações que receberão os recursos da transposição de que trata o artigo 1º do projeto de lei, destinam-se às seguintes despesas: vencimentos e vantagens fixas, que refere-se à garantia da folha de pagamento até o mês de dezembro de 2016, outros serviços de terceiros, pessoa física, refere-se ao pagamento dos contratos administrativos de parte das equipes dos agentes de saúde até o mês de dezembro de 16. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, refere-se às despesas com o consumo de energia elétrica, água, telefone, serviços de vigilância e outras. Diárias pessoa civil, refere-se à garantia dos pagamentos das diárias dos motoristas que transportam os pacientes para tratamento fora do município até o mês de dezembro de 16. Considerando que as dotações de que trata o artigo 2º do projeto de lei, que sofrerão anulações parciais, onde o saldo remanescente garantirá as despesas previstas até o mês de dezembro de 16, sendo que, com essas ações, não causarão nenhum dano na execução orçamentária atual, sendo que estas dotações destinam-se às seguintes despesas: contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas, que referem à garantia da folha de pagamento até o mês de dezembro de 16, pessoa física para as despesas com os contratos administrativos relacionados com as equipes do NASP e PSF. Assim, diante do exposto, é que apresentamos o presente projeto de lei, contando com o beneplácito dos nobres edis para a sua aprovação por unanimidade em regime de urgência urgentíssima. Assina Ojandir Uberajara Bellini, prefeito municipal. Passamos agora à leitura e acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscreve, totalizando a maioria absoluta dos membros desta casa, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei 2516, que tem como assunto: dispõe sobre a autorização para a transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Assinam, assinado por todos os vereadores. Passamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Por determinação regimental, foi o projeto de lei 2516 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei 2516, apenso à mensagem 1716, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para a transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/15, no valor de R$ 252 mil. O projeto foi protocolizado na secretaria desta Casa em 9 de junho e distribuído a essas comissões em mesma data, a pedido de urgência.
Conforme a mensagem que se faz acompanhar, a transposição terá como finalidade reforçar o saldo orçamentário em dotações relativas ao Fundo Municipal de Saúde, relativamente à garantia da folha de pagamento e dos contratos administrativos dos agentes de saúde até o mês de dezembro de 2016, bem como garantir outras despesas como serviços de água, luz, telefone, diária com motorista, transporte de pacientes. Fundamentação. Quando se pretende alterar o orçamento que resulte em mudança do planejamento inicialmente aprovado pela lei orçamentária, essa autorização deverá preceder a autorização legislativa, respeitando o que estabelece o artigo 167 da Constituição Federal. A nosso ver, o projeto de lei 2516 está pronto para deliberação. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei 2516 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2016, assinam presidente Clóvis Almeida, vice Newton Américo e Marcos Halfert, secretário. E assinam pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Ercílio Nogueira, vice Helena de Freitas e secretário Jean Carlos. Passamos agora à discussão do parecer. Votação do parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de lei número 25 de 2016. Senhor presidente. Com a palavra o vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Mais uma vez, essa casa, ela se mostra preocupada com a população de Caxambu, tanto que nesse regime de urgência, vota hoje, esse orçamento que veio em separado, para a garantia do pagamento dos funcionários até dezembro de 2016 e também para que a saúde não sofra nenhum prejuízo. Esse orçamento foi para essas duas situações. Então, foi votado por unanimidade com louvor por essa casa, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Esperamos que a gente não tenha esse tipo de problema, já que foi aprovado por unanimidade. Ainda em única discussão o projeto. Única votação do projeto de lei número 25 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26 de 2016, encaminhado através da mensagem número 18 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela lei número 2268 de 2015, no valor de R$1.688.000. Nobre secretário desta casa, Denilson Martins, por favor, proceda à leitura da mensagem. Considerando o artigo 167 da Constituição Federal, veda a transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Considerando que das dotações que receberão os recursos da transposição de que trata o artigo 1º do projeto de lei, destinam-se às seguintes despesas: obrigações patronais, contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas, que referem à garantia da folha de pagamento com os respectivos cargos patronais até dezembro de 2016. Enquanto que equipamentos e material permanente destina-se à compra de móveis e equipamentos para centro de ensino infantil, em atendimento ao convênio Brasil Carinhoso, e também apoio às creches. Considerando que as dotações de que trata o artigo 2º do projeto de lei, que sofrerão anulações parciais, onde os saldos remanescentes garantirão as despesas previstas até o mês de dezembro de 2016 e que com essas ações não causarão nenhum dano na execução orçamentária atual, sendo que estas dotações destinam-se às seguintes despesas: obrigações patronais, contratação por tempo determinado e vencimento e vantagens fixas, e referem também à folha de pagamento com o respectivo encargo patronal até dezembro de 2016. Material de consumo e serviços de terceiros, pessoa jurídica para a despesa com o consumo de energia elétrica, telefone
equipamento e material permanente. Assim, diante do exposto, apresentamos o presente projeto de lei, contando com o beneplácito dos nobres edis para sua aprovação por unanimidade em regime de urgência urgentíssima. Passamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões de legislação, justiça... Não, antes, leitura e acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que subscreve, totalizando a maioria absoluta de seus membros, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei 2616, que tem como assunto a autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público, assinado por todos os vereadores. Agora sim, a leitura do parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação e de finanças, orçamento e tomada de contas. O projeto de lei 2616, apenso à mensagem 1816, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para a transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015, no valor de R$ 1.688.000. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 9 de junho e distribuído a essas comissões em mesma data, a pedido de urgência. Conforme a mensagem que se faz acompanhar, a transposição terá como finalidade reforçar o saldo orçamentário em dotações relativas ao Fundo Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, como para a aquisição de equipamentos e manutenção das atividades da educação infantil e fundamental, e também garantia da folha de pagamento com os respectivos encargos patronais até o mês de dezembro de 16. Fundamentação. Quando se pretende alterar o orçamento que resulte em mudança do planejamento inicialmente aprovado pela lei orçamentária, essa alteração deve preceder a autorização legislativa, respeitando o que estabelece o artigo 167 da Constituição Federal. A nosso ver, o projeto de lei está pronto para a deliberação. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei 2516 poderá ser aprovado. Assinam, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Clóvis Almeida, presidente, Newton Américo, vice, Marcos Halford, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Ercílio Nogueira, vice Eliane de Freitas, secretário Jean Carlos. Parecer está em discussão. Parecer está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Única discussão do projeto de lei número 26 de 2016. Única votação do projeto de lei número 26 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao último projeto da ordem do dia, o projeto de lei número 27 de 2016, encaminhado através da mensagem número 19 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela Lei número 2.268 de 2015, valor R$ 320.000. Peço ao secretário desta Casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura da mensagem. Considerando o artigo 167 da Constituição Federal, que este veda a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa. Considerando que das dotações que receberão os recursos da transposição de que trata o artigo 1º do projeto de lei, destinam-se às seguintes despesas: vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais que referem à folha de pagamento com os respectivos encargos patronais até dezembro de 16, e também outros serviços de terceiro. Pessoa jurídica refere-se à renovação do contrato com a empresa Soner
para a manutenção dos sistemas de informática implantados desde 2002, indenizações e restituições que se referem às devoluções de saldos de convênios não aplicados anteriormente e após as análises finais das prestações de contas pelos órgãos concedentes e juros sobre a dívida por contrato que referem-se a pagamento dos acréscimos legais dos contratos firmados com o Instituto de Previdência Municipal, tendo em vista o aumento gradativo em virtude do crescimento da inflação. Considerando que as dotações de que trata o artigo 2º do projeto de lei, que serão anulados e onde os saldos sofrerão garantias, onde os saldos remanescentes garantirão as despesas previstas até o mês de dezembro de 2016. Sendo que com essas ações não causarão nenhum dano na execução orçamentária atual, sendo que estas dotações destinam-se às seguintes despesas: obrigações patronais, contratação por tempo determinado e vencimento e vantagens fixas, e referem também à garantia da folha de pagamento com os respectivos encargos patronais até dezembro de 2016. Reserva de contingência refere-se a garantir despesas imprevisíveis, subvenções sociais para as despesas com repasses financeiros a entidades filantrópicas cujos objetivos eram de eventos do Carnaval. Assim, diante do exposto, é que apresentamos o presente projeto de lei, contando com o beneplácito dos nobres edis para a sua aprovação por unanimidade em regime de urgência. Assina o Jandiro Birajara Bellini, prefeito municipal. Leitura e acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta de seus membros, requerem de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei 2716, que tem como assunto a autorização para a transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público, assinado por todos os vereadores. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O projeto de lei 2716, apenso à mensagem 1916, iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para a transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015, no valor de R$ 320 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 9 de junho e distribuído a essas comissões em mesma data, a pedido de urgência. Conforme a mensagem que se faz acompanhar, a transposição terá como finalidade reforçar o saldo orçamentário em dotações relativas à Secretaria Municipal de Administração e de Finanças, relativamente à manutenção de suas atividades, como a renovação de contrato de programa de informatização, folha de pagamento e encargos patronais até o mês de dezembro de 2016 e pagamento dos acréscimos legais e inflacionário dos contratos com IPMCA. Fundamentação. Quando se pretende alterar o orçamento que resulte em mudança do planejamento inicialmente aprovado pela lei orçamentária, essa autorização deve preceder a autorização legislativa, respeitando o que estabelece o artigo 167 da Constituição Federal. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei 2716 poderá ser aprovado. Assina Clóvis Almeida, presidente, Newton Américo, vice, Marcos Halford, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, assina Ercílio Nogueira, presidente, Eliane de Freitas, vice e Jean Carlos, secretário. Discussão do parecer. Votação do parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Única discussão do projeto de lei número 27 de 2016. Senhor presidente, nobres colegas. Com a palavra o vereador vice-presidente desta casa, Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes. Bom, senhor presidente, esse projeto 26 de 2016, como os projetos anteriores, fazem um pacote de projetos sociais
encaminhados a ajudar a população de Caxambu. Todas essas transposições, esses valores expostos aqui, estão sendo aprovados pela essa casa por unanimidade, em função de que a Câmara legisla e toma as suas providências pela cidade de Caxambu. Nós esperamos que esses recursos realmente sejam aproveitados em benefício da população e, principalmente, que cada centavo desse esteja no portal de transparência para que toda a população de Caxambu possa saber aonde os recursos foram aplicados. Aprovar projetos que ajudam a população, que beneficiam os menos favorecidos, é a nossa função. Por isso, sou pela aprovação dos projetos e dos anteriores e deixei para falar em conjunto a respeito desse meu parecer, da minha votação. Muito obrigado, senhor presidente. Única discussão do projeto de lei número 27 de 2016. Única votação do projeto de lei número 27 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Tenho a honra de convidar o senhor Valdir Tapete para ocupá-la com o assunto Lei Robin Hood. Seja bem-vindo, senhor Valdir. O senhor já é conhecedor dos trâmites da casa. Tem 10 minutos para a sua explanação. Bom, boa noite a todos. Bom, presidente, hoje eu venho aqui para expor sobre a Lei Robin Hood, que eu acredito que todos eles têm conhecimento, que é uma lei que trata sobre a distribuição da parcela da receita do ICMS, que é recolhido pelo município através do comércio e da circulação de veículos na cidade. Eu fiquei muito assustado quando eu tirei esse extrato, que está comigo aqui, que ele me mostra mês a mês quanto o município arrecadou de ICMS e a sua destinação. Então, no total geral aqui, eu vejo que Caxambu tem R$ 1.513.563,41, que foi disponibilizado pela lei Robin Hood. No nosso caso do esporte, de janeiro a maio, entrou cerca de R$19 mil. Eu queria saber aonde está esse dinheiro. Porque não é pouca coisa. No caso do turismo, entrou R$17 mil. E eu me lembro que há umas reuniões atrás eu tive aqui presente e vi o secretário de turismo falando a respeito dos eventos, uma série de coisas. Então, se tem esse dinheiro, tem que ter um porquê. E eu conversei com uma pessoa que mexe com isso aqui na prefeitura, ela me falou que o grande problema que eles têm é que o dinheiro vem no bolo. Então chega esse dinheiro todo e eles não têm como saber para onde vai. Só que assim, eu acho meio difícil se o próprio portal apresenta o extrato. Então, se a prefeitura recebeu R$1,5 milhão, ela sabe que 19 mil é do esporte. Então 19 mil tem que ir para o esporte. 17 mil tem que ir para o turismo. E algumas coisas que eu achei aqui estranha, porque o seu Zé Maria está aqui, que mexe com a parte da cultura da cidade, patrimônio. Caxambu recebeu R$480 em janeiro de patrimônio cultural. Depois não recebeu mais nada. Por quê? Não existe o conselho do patrimônio? É estranho isso. Saneamento básico, R$44 mil. Eu vi os senhores falando agora a respeito na montagem da comissão, que o nosso nobre prefeito, ele é responsável por zelar pelos bens da cidade. O ginásio Júlio Garcia está caindo. O ginásio está caindo. Está infestado de pombos. Ele não está zelando por aquilo. Não está zelando pelo nosso esporte. Semana passada eu estava em casa, eu vi o Denilson falando a respeito da transposição, de dinheiro que estava chegando. De repente o vereador Denilson falou assim, pô, eu fico triste porque vai tirar mais dinheiro do esporte. Mas não é tirar mais dinheiro, o dinheiro está lá. Tem mais R$17 mil aqui, ó. Ou seja, R$1,5 milhão. Isso aqui não é o Valdir que está falando, não. Isso aqui está no site. Qualquer um vai lá, digita Lei Robin Hood e pede extrato. Está lá, ó, mesmo. E qual a finalidade disso? A gente tem aqui Programa de Saúde da Família, R$33 mil. Vem dinheiro a rodo. E nós ficamos como?
Mais uma vez sem resposta. Aí nós somos chatos, a gente quer saber das coisas, e a gente não tem resposta. Porque o vereador Clóvis pediu para que esse dinheiro seja bem usado e que seja colocado no portal da transparência. Eu já acessei várias vezes o portal da transparência da prefeitura e ele não funciona. Então como que eu posso saber onde o dinheiro está indo? Como que eu posso não reclamar? Como que eu posso ver amigos meus querendo vir para cá e eu conversando assim, não, vem porque Caxambu é maravilhoso. Aí o pessoal vai lá e posta uma coisa daquela, o pessoal arrumando os buracos da cidade com cimento. Enquanto isso, o dinheiro está aqui. Para onde foi? Fica até engraçado aquele quadro fantástico, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Porque se isso aqui é um site oficial do governo, está dizendo que veio, então ele veio. Que acho que o governo estadual não iria publicar uma coisa em rede, que não é só Caxambu. Minas Gerais inteiro é colocado nisso aqui. Para que eu chegue para um atleta meu e fale assim, ó, roubaram nossas bolas. Nós não temos mais bola para treinar. Vamos usar as velhinhas. Aí ele vai lá e fala, pô, mas eu vi que tem 17 mil reais de eventos que foram feitos, ICMS. Está aqui, ó. Janeiro, R$ 3.700. Fevereiro, R$ 3.500. Março, R$ 3.900. Abril, R$ 3.900. Maio, R$ 4.000. R$ 19.352. Isso no esporte. Então, se houver uma forma de os senhores conseguirem uma resposta para mim, eu gostaria de ter essa resposta. Não sei se é possível. Obrigado. Passo a palavra ao plenário. Senhor Valdir, o ICMS do Critério Esporte, ele é importantíssimo para a cidade. Eu já falei sobre ele aqui diversas vezes nas reuniões da Câmara. Ele é credenciado e repassado graças ao Conselho Municipal do Esporte e da Juventude, um conselho que foi criado nessa gestão de iniciativa desse vereador que te fala. Mas o que a gente vê não é a praticidade, né, vereador Denilson, ele colocado em prática, né? Então, depois eu pegarei as informações que o senhor trouxe e elaborarei um requerimento para indagar as informações necessárias. Desde já eu agradeço a sua presença e a Câmara está à disposição. Obrigado. Gostaria de convidar agora o senhor Leonardo Menezes com o assunto torneio interescolar. Seja bem-vindo, Leonardo, também conhecedor dessa casa e da Tribuna Livre. O senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público ouvinte e online. É com muita alegria em meu coração que volto a esta casa de cabeça erguida. Hoje, para falar nada mais, nada menos que mais um evento de realização da DHC. Somos uma associação particular, onde sempre privilegiamos a prática esportiva, que embora o handebol seja o nosso carro-chefe, não deixamos de realizar outra modalidade, como futsal, futebol, basquete, por exemplo. Costumo dizer que o esporte é um dos principais pilares para a formação de um cidadão, e nada mais do que um meio de inclusão, que muitas das vezes consegue salvar jovens do mundo das drogas e de incluir do mundo das drogas e da desigualdade social. Fatores que hoje em dia é muito preocupantes. E para conseguir inseri-los na sociedade como cidadãos corretos. A nossa proposta, em longo prazo, é voltar aos famosos jogos estudantis, que sempre foi muito competitivo em nosso município, entre as escolas, embora atualmente encontre-se esquecido. Estudante de educação física, handeboleiro de coração e atual presidente da DHC, uso dessa tribuna mais uma vez para tornar público o primeiro torneio de queimada interescolar ADHC,
a ser realizado no mês de agosto, com a categoria sub-12, alunos nascidos de 2004, nos naipes feminino e masculino, entre as escolas da rede municipal, estadual e particular de Caxambu. A inscrição da escola interessada no evento será uma cesta básica e cada escola poderá inscrever 2 equipes de cada naipe e a cesta básica será doada ao Asilo Santo Antônio. Hoje levamos um ofício para grande parte dos diretores das escolas de Caxambu para que possamos juntos decidir o dia melhor para a realização do campeonato. Fechando a data de realização, será enviado ao Poder Executivo um ofício de empréstimo do Poliesportivo Municipal. Contamos com a resposta positiva do mesmo. Desde já, esperamos o apoio e a participação de todas as escolas municipais, particulares e estaduais de Caxambu. E somente isso. Muito obrigado. Passo a palavra ao plenário. Vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, posso deixar de parabenizar aí mais uma ação, né, da ADHC, e acho que toda a iniciativa esportiva, e hoje a gente vive uma situação um pouco difícil no nosso município, que ela tem que ser de forma particular, toda a iniciativa que envolve o jovem deve ser valorizada. Parabéns por mais essa ação da ADHC. Muito obrigado. Meu amigo Leonardo, não tem nem como te chamar de senhor, então me permita te chamar de amigo aqui. Quero parabenizá-lo por estar à frente dessa importante associação, trazendo grandes projetos, lutando por grandes projetos, principalmente na área do esporte. Fico feliz em revê-lo novamente na Tribuna Livre e quero dizer que não desanime, não deixe de frequentar essa casa. Talvez nessa legislatura seja a última vez que nos encontramos aqui, porque no segundo semestre, em virtude do período eleitoral, nós daremos uma pausa na Tribuna Livre, mas que você esteja sempre presente na Câmara Municipal, nas questões relativas ao Executivo, da administração pública. Parabéns pelo seu empenho, não desanime, siga em frente e o que eu puder te ajudar, terá meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Seja sempre bem-vindo. Passamos agora ao pequeno e grande expediente, com os vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Nilton Américo dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras, senhores presentes, ouvindo a 104.9 e internautas. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos ao senhor Rogério, responsável pelo setor do trânsito. É uma indicação que já vinha sido solicitado por este vereador aqui já algumas vezes, e essa semana realmente foi implantado o estacionamento de moto na Travessa Nossa Senhora dos Remédios, que é uma travessa de muito movimento. Em função de parar a moto de um lugar, de outro, ocupava o lugar de veículos. Então eu fico satisfeito que arrumou o estacionamento, lugar específico, para que divida o espaço dentro das proporcionalidades. E eu também não poderia deixar de falar também do secretário de obra do município, o Eligob Gama, pela recuperação das estradas rurais que vem sendo realizado. Por exemplo, hoje deve ter terminado no Morro Cavado, que é uma recuperação anual, e eu já havia pedido lá, em função de solicitação de alguns proprietários. E também eu queria falar também da Estrada da Passagem, que além da recuperação, ele fez um cascalhamento de um cascalho doado lá pelo senhor João Paulo, que proporciona mais segurança para todos que transitam naquela localidade. E essa recuperação ela é de grande importância porque nós estamos no período de safra, da colheita do café, e diante dessas situações caóticas que toda
o município vem passando, e com essa recuperação, certamente, para levar através diariamente vans e outros veículos que transportam os panhadores de café. Então, eu queria registrar aqui a minha satisfação, e também é uma questão que vai ser feito em torno da mata da represa, um acero para que se evite algum acidente ambiental. Nós estamos aí no auge do período da seca, sabemos de que, em função da chuva, a vegetação ela subiu muito, e essa medida é uma medida para que evite futuros incêndios e assim cometendo alguns acidentes ambientais. Eu também, já algumas vezes, eu fui procurado por pessoas que ainda não têm o privilégio de ter a parabólica. Hoje mesmo eu fui procurado por 3 pessoas em relação ao sinal de televisão em Caxambu. E eu confesso que eu já estive com o senhor Alfredo, que era a pessoa responsável por esse setor de sinal, e então diante ele disse que estava faltando comprar um retransmissor de um determinado canal. Então eu gostaria de fazer mais um apelo aqui para que realmente resolva essa situação, para que dê esse privilégio para aqueles que ainda não têm a parabólica. E que sabemos que é grande número de pessoas que não tem ainda posse dessa antena. Então queria deixar aqui as minhas palavras e pedir para que resolva essa situação. Muito obrigado. Vereador Newton, Vossa Excelência abordou um ponto que está sendo reclamado corriqueiramente pelos munícipes de nossa cidade, que é sobre o sinal da antena de TV. Nós já enviamos um ofício à Prefeitura, e agora eu acho necessário também que enviemos um ofício às emissoras de TV, pois essas sim eu acho que são as responsáveis pela manutenção das antenas. Ora, quem mais interessado em audiência, senão as próprias emissoras? Então, que nós possamos aí estar enviando um ofício às emissoras para que dê uma solução à população nossa que necessita desse serviço. Porque já faz alguns meses que a gente vem questionando e tentando resolver e sem solução. Então eu acho que um ofício vai ser de grande valia. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jean Carlos. Senhor presidente, novos colegas, público presente, ouvintes da rádio, internautas que nos acompanham. Aproveitando, eu nem ia nem falar nada hoje, o vereador Newton falou a respeito das estradas rurais. O senhor secretário disse que acaba de consertar todas as estradas, passou máquina, cascalhou. Eu acho que agora, já que acabou a estrada rural, vamos começar na estrada rural de Caxambu, que está pior que a zona rural por onde eu frequento aí. Então, já que é por partes, vamos ver se começa amanhã, então, na estrada rural de Caxambu, que é o centro, Vila Verde, Vila Santo Antônio, Trançador. Então, está na hora, né, secretário? Muito obrigado, presidente. Só essa é a minha fala hoje. Vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos honram com a presença, aqueles que nos assistem, que nos ouvem também, né, dizendo que esse é o nosso último programa, né, que nós estamos fazendo aqui, que você tem a oportunidade de nos ouvir pela rádio, em virtude da lei eleitoral, né, a gente tem uma audiência muito grande, pessoas que tiram um tempo, né, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas tiram um tempo para nos ouvir. E
saber do que está acontecendo na nossa cidade, eu tenho que abraçá-los nesse momento. Eu não manifestei, deixei para fazer isso nesse meu espaço, com relação ao nosso amigo Valdir, né, representando a DHC também. Infelizmente, Valdir, nós vamos estar aqui, se algo não for feito, daqui a 20 anos, nós vamos estar fazendo a mesma reclamação sem nenhuma solução. Né? Já disse aqui outras vezes. A gente aprova o orçamento, o vereador, ele aprova a lei orçamentária anual, é aprovado, você tem o recurso, o problema não é a falta do recurso, você tem o recurso. Só que, lamentavelmente, a lei ela precisa ser mudada. Você veja bem, o orçamento que a gente vota, ele é autorizativo. Na verdade, ele autoriza o prefeito, né, o executivo, a utilizar esse dinheiro. Ao passo que já existe, inclusive, alguns deputados trabalhando nesse sentido, e fica aí, né, para a gente, para cada vereador, conversar, né, com o seu deputado, para que nós tenhamos o orçamento impositivo. Se nós não tivermos esse orçamento impositivo, olha, foi aprovado pela lei orçamentária, então ele tem que cumprir. Porque nesse caso não tem que cumprir, ele é apenas autorizativo. Então, se não houver uma mudança na lei, vai ficar muito difícil. Daqui a 20 anos nós vamos estar aqui discutindo, olha, não foi colocado, não foi... E a gente não pode fazer nada, porque você está apenas autorizando. Ao passo que, se ele for impositivo, ele tem, o executivo ele tem a obrigação de cumprir. Eu acho que, em acontecendo isso, será um grande avanço para todos os municípios. E cabe, né, a cada vereador buscar, através do seu deputado, que seja aprovado. Eu acho que o município ele só tem a ganhar com isso. Esse modelo atual, autorizativo, ele não cabe mais. Né? Acaba sendo um modelo de barganha, isso em âmbito geral. Então, acho que nós estamos vivendo um momento que não cabe mais esse modelo. Cabe a cada um de nós estar tentando, junto aos seus deputados, resolver essa questão. Eu não quis manifestar, senhor presidente, que eu ia frustrar mais ainda o Valdir, e os colegas aqui sabem da minha indignação, né? Doutor João aqui acabou, né, da minha decepção, né? Quando falei na semana passada, foi nomeado o secretário de esporte, e eu acabei até me enganando, confesso, porque eu olhei rapidamente e imaginei, ora, o secretário de esporte foi nomeado. E eu achei, né, fui salvo pelo doutor João, passei o olho, vi o remanejamento que estava sendo feito, a transposição, e falei, ufa, vamos ter recurso. E, na verdade, Valdir, nomeou-se o secretário de esporte, a quem eu desejei, inclusive, sorte, nosso amigo Sérgio, mas, na verdade, a gente vai ter uma outra transposição, talvez semana que vem, não sei, ou na outra, nós já temos aqui outra transposição retirando mais dinheiro do esporte. Então, a gente não consegue entender. É por isso que o orçamento, ele tem que ser impositivo. Eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. Senhores vereadores, precisamos marcar nossa audiência pública. Nós temos 2 assuntos pendentes. Um referente a um pronunciamento de um cidadão há cerca de 3 semanas atrás sobre maltrato de animal. E o outro referente ao pedido do vereador Denilson para habitação e emprego. Em virtude, vereador, do primeiro pedido ter sido anterior ao seu, acataremos primeiro do cidadão e depois, consequentemente, faremos uma audiência pública sobre emprego e habitação. Então, audiência pública no próximo dia 6 de julho, às 18 horas, com assuntos zoonoses, abandono e maltrato de animais,
e a nossa próxima reunião ordinária será realizada na segunda-feira, dia 4 de julho de 2016. Todos os vereadores concordam com o assunto abordado? O plenário concorda? Então, está estipulado. Nada mais havendo a tratar, saudemos todos o pavilhão nacional.